Olá, começando o nosso momento de reflexão aqui nesse espaço reservado para metafísica da saúde, cromoterapia, sempre refletindo sobre por que o corpo adoece, quais os padrões causadores das doenças e dentro da cromoterapia, quais as cores necessárias para a nossa saúde e bem-estar. E o tema de hoje é um tema novo, CromoPet. Ouviu falar? CromoPet. A cromoterapia para os seus amigos de quatro patas, CromoPet. As cores têm uma finalidade terapêutica, agem nas pessoas, atuam no ambiente, transforma a atmosfera. E para os animais, mais importante ainda, tem uma força potencial extraordinária. E CromoPet é um tema que eu tenho levado nos meus cursos, tenho sempre colocado nas aulas de cromoterapia. Então, sempre que eu faço curso de cromoterapia, eu abordo a temática CromoPet. Isso já há anos, mas não fiz um trabalho mais direcionado a isso. Então, quando a pessoa se forma em cromoterapeuta, ela tem uma compreensão que o mundo animal se beneficia muito com as cores irradiadas pela luz e elas podem também ser aplicadas no seu animal de estimação. E o tema CromoPet, cromo remete à cromoterapia, que é uma variação de cor, cromoterapia como propriedade terapêutica das cores, então como as cores agem terapeuticamente, que tipo de ação elas promovem no organismo, no energético, no astral, no emocional, no estado interior das pessoas, dos seres vivos, dos animais, amigos queridos que compartilham de nossa existência. Aí nós temos a ação da cor para os animais de estimação. CromoPet, durante esse tempo, tem sido utilizado de uma forma a citar ações terapêuticas, outros que não exatamente a da cromoterapia. Cromo remete à cor, então a cor para o animal. CromoPet, às vezes, hoje você tem, por exemplo, o reiki sendo aplicado nos animais de estimação, trabalhos extraordinários de reiki à distância, tudo para os animais, essa energia atuando, tem os florais para os animais, sensacional, Floral Pet, o universo, né, energético, emocional dos florais agindo nos seus animais, e a cor, que é CromoPet. Inclusive nós temos o site que é nosso, Valcapelli, você tem cromopet.com, pode acessar cromopet.com, um site novo que entrou no ar para dar informações de como as cores agem nos animais, que tipo de influência, que tipo de reação, que tipo de benefício ela promove nos animais de estimação. Quando a gente tem, né, uma alteração no estado do nosso animal, agitado, mais, né, murchinho, mais, a gente sempre busca alguma coisa que precisamos fazer, o que está acontecendo, o que nós vamos recorrer, vamos ao veterinário agora, esperamos um pouco. Nesse momento, você tem um recurso a seu dispor, a seu alcance, na sua casa, que são lâmpadas coloridas. E pode usar a luz colorida aplicada, banhada, projetada sobre o seu animal, de acordo com a propriedade das cores para o quadro em que ele se encontra. Nós temos uma luz colorida que vai agir positivamente para proporcionar a ele bem-estar, saúde, um estado agradável e também intervir no estado alterado dele, muito irritado, ansioso, nervoso, agitado, a gente vai projetar uma cor que sugere calma, que favoreça todo esse estado tranquilo, de repouso, de tranquilidade, que é o azul, que você vai utilizar através de uma lâmpada colorida, projetando essa cor durante um período que ele vai se beneficiar, vai deixar uma lâmpada acesa no lugar onde ele repousa, para que ele realmente tenha o benefício da cor
atuando sobre ele, modificando o campo energético, proporcionando saúde e bem-estar. Então, no momento agitado, no momento assim, mas né, o cão, por exemplo, latindo a mais, naqueles latidos todo, e você vai... Coloca uma lâmpada quando ele está deitado no local, ele vai sempre na porta e fica latindo. Coloque lá uma lâmpada azul, que fica ali mais calmo, tranquilo. A hora que ele chega afoito para ela ativar o capela e fazem barulho no hall do elevador, ele já levanta, corre para a porta e fica agitado e começa... Põe uma lâmpada azul ali, que vai criar exatamente uma atmosfera de mais tranquilidade, serenidade, naquele estado que ele vai, né, ansioso, com latido, mais agitado. Essa cor vai atuar positivamente para ele, porque é a cor cromo PET, irradiada através de uma luz, proporcionando inúmeros benefícios. E quando você tem ele próximo a você, você vai poder fazer, por exemplo, uma aplicação nele, de forma que ele vai ter um benefício, né? Esse benefício ele vai sentir logo, é alguma coisa que ele vai sempre estar ali melhorando o estado dele, se beneficiando com a cor. Então ele deita no teu colo, ele está deitado do lado, ele está dormindo. É uma forma de você transmitir uma saúde e bem-estar para o seu animal de estimação através de uma luz colorida que você vai banhar ele. Expressar carinho, expressar toda essa atenção, delicadeza através de uma cor apropriada, nesse caso rosa, utilizando essa cor para banhar o seu animal e transmitir, proporcionar a ele toda essa condição agradável, essa condição positiva durante esse momento. E às vezes, né, você tem o animal, quando você acende uma lâmpada, é muito interessante, que ele precisa, ele se aproxima dela, porque o animal tem essa percepção. Se ele estivesse na natureza, ele sairia para a mata e ali ele buscaria a erva que vai beneficiar ele. Mas ele não está na natureza, ele está próximo a nós, então o que fazer? Usar uma luz colorida. Quando você acende a luz e ele afugenta e ele repudia, não é aquela cor que ele precisa. Quando ele aninha, quando ele fica envolvido, é porque ele tem essa receptividade. E nós sempre proporcionamos, buscamos coisas saudáveis, naturais. A luz colorida é benéfica, para o animal muito benéfica, é cromo PET. Então é uma condição muito bacana que nós podemos proporcionar ao nosso animal de estimação. Através de uma água solarizada, por exemplo, você tem água no bebedouro dele, aquela água que você põe a filtrada, põe até um gelinho no calor para ficar geladinha e deixa ali, deixa até, né, em movimento a água, tem umas fontes que o gato, por exemplo, né, e você está sempre colocando ali no bebedouro do seu cachorro uma água filtrada, limpinha. A sugestão da Cromopet é que essa água seja solarizada com uma cor, que é exatamente uma cor que vai favorecer a saúde dele. Levou no veterinário, tem um diagnóstico, esse diagnóstico é propenso a certas coisas, que isso vai causar, por exemplo, necessita de um tratamento, vai causar a ele, né, um estado de saúde comprometida, então ele tem lá um nódulo, um tumor, ele tem um tratamento que precisa ser feito. Imediatamente você pega uma cor que é saudável pela cromoterapia, que é a Cromopet, e começa a aplicar luz colorida nele, a banhar ele com luz colorida. Ou mesmo solariza a água que ele vai tomar. Então você pode pegar a água, solarizar na cor. Valcapelli, como é que eu faço isso? Vai lá no site cromopet.com e você vai ter lá nos pilares do Cromopet água solarizada. Como fazer água solarizada, como proporcionar ao seu animal de estimação água solarizada. E também há algumas funções das cores que sugerem qual cor escolher para utilizar como água solarizada. Você pode pegar o livro de cromoterapia também e verificar que cor é indicado para aquela doença, para aquele estado, e vai utilizar também para o seu animal de estimação. Então quando a gente tem uma pessoa querida em casa, que a gente vê que ela está mal, a gente faz alguma coisa para ela melhorar, vamos ver um chá, alguma coisa que eu posso fazer para elas. E o animal de estimação? Faça o quê?
acenda uma luz colorida, faça água solarizada, proporcione um benefício natural, sem prejuízo, mas com muitos benefícios, né? E CromoPet pode ser usado, inclusive, em pet shop, né, onde está lá, o animal fica esperando, né, o seu dono chegar depois do banho e tosa, deixa ele numa lâmpada, uma lâmpada que proporciona a ele equilíbrio, bem-estar, uma luz que vai proporcionar um estado compatível a esse momento do animal aguardando, né, o seu dono chegar para buscar ele. E pode gerar uma agitação, um nervosismo nessa hora, uma inquietação. Você coloca uma lâmpada colorida, o que é isso? É CromoPet, que é o benefício das cores, segundo a cromoterapia, para os animais. E você tem até o site CromoPet, vai lá e veja como funciona isso. Então é um trabalho interessantíssimo, muito prático, gente, que beneficia em muito, é fácil de ser instalado, é fácil de ser aplicado, e você vai ter inúmeros benefícios, né? Ah, Valcapelli, como é que eu vou usar a luz colorida neles? Vai lá no cromopet.com, a gente colocou umas instruções para você aprender a fazer algumas utilizações das cores para você aplicar. Então você tem coisas assim maravilhosas a seu alcance que você vai poder acessar, vai ter benefício com isso, vai atuar no sentido de proporcionar, seja o seu gato, seu cachorro, né? Você pode até animais outros também, a cromoterapia, se você pega, por exemplo, no CromoPet a gente pode falar em aquário, a luz do aquário, para que os peixes tenham uma condição agradável, saudável. A gente pode pensar, por exemplo, né, a pessoa que tem um animal de estimação, um coelho, uma tartaruga, né, sempre tem uma cor que vai favorecer isso. Então, é uma coisa muito importante. Eu tenho já há décadas um projeto que eu fiz da cromoterapia para a criação de ave em aviários, né? E há muitos anos atrás, há décadas, né? A gente tinha um trabalho que eu levei ele até um certo ponto, que era junto, né, aos aviários, nas granjas, usar luzes coloridas, porque a ave confinada, ela tem um nível de estresse com tendência a gerar infecção. E aí, para, né, equilibrar isso, muitos antibióticos preventivamente são aplicados, exagerados. Então, o frango vem, né, a ave já vem já para a nossa mesa quando são esses animais, né, as aves, por exemplo, que vão para abate nos aviários, com uma grande dose de hormônios, com uma grande dose de antibióticos que está misturada à carne. Então, uma das alternativas e o projeto que eu tive na ocasião era exatamente utilizar o quê? Utilizar lâmpadas coloridas para as aves, né? Para que elas tivessem um melhor estado ali, menos estresse, preventivamente para que não tivesse infecções, porque pega uma infecção, você perde todas as cabeças de ave daquela granja. E na ocasião, eu fiz esse projeto, encaminhei para muitos aviários, tudo. Ele tinha toda uma sequência de resultado, de desenvolvimento, porque é reproduzir o habitat da natureza para a ave confinada, proporcionando a ela um estado mais agradável e saudável durante aquele confinamento. Você sabe que no aviário é 24 horas a luz acesa, para que ela tenha uma dinâmica de desenvolvimento, para que um frango, por exemplo, vá para o abate em 33 dias, tá? 35 dias. Então, porque ele chega nesse ponto do desenvolvimento por conta da dinâmica, enquanto que uma galinha caipira, lá no terreiro de casa, ela leva 3, 4, até 6 meses para ir para a panela, por exemplo. Eu sou do interior, eu sei, né? Você tem um pintinho lá que você vai deixar como frango para você ter lá para mistura, para sua alimentação, e fica lá no galinheiro, o quê? 3 meses, 5 meses, e os aviários em 33, 35 dias já eles vão para abate. Então veja que a criação é muito intensa. Aí você pode falar, pera, eu quero defender os animais, tudo, mas nós temos uma coisa que é a alimentação. São aves confinadas, monitoradas, bem cuidadas, que servem de alimentos. Então, né, não vamos entrar na questão nutricional, vamos entrar na questão da qualidade de vida desse animal. Até porque o desenvolvimento que você tem com a reprodução do habitat natural, com cores,
em períodos do dia, como eu fiz aquele trabalho todo, vai dinamizar o desenvolvimento com menos estresse e até favorecer. E um dos objetivos era reduzir esse período do desenvolvimento para o abate. E eu tive uma questão muito curiosa, porque uma amiga querida, ela chegou e falou assim: Val Capelli, puxa, você é de uma bondade, assim, eu vejo você fazer trabalhos com cromoterapia e agora eu estou sabendo que você está fazendo esse trabalho junto, né, às aves, né, confinadas, que coisa linda, que bonito. Falei, puxa, muito obrigado, você quase me levou para o céu, me colocou numa condição de mentor, tudo, mas eu não faço jus e vou explicar por quê. O objetivo, porque é para aviário, criação de ave, granjas, tudo, o objetivo é que você obtenha o melhor rendimento, o melhor desenvolvimento, claro, com qualidade, com condições agradáveis, mas para que reduza o tempo do abate. Então você está me colocando quase como mentor, quando na verdade eu estou adiando não, antecipando o período de vida, diminuindo alguns dias no abate. Um dia que seja faz toda a diferença, mas é a qualidade, né, gente? Então, eu falei assim, obrigado por me tornar quase mentor, mas agora eu vou ser assim, muito malzinho, é para ser abatido mais rápido. Brincadeira, mas uma questão foi muito curiosa. Eu falei, puxa, não, a questão é que a ave confinada tenha menos estresse, desenvolva bem, utilizando cores segundo a cromoterapia que está dentro desse universo do CromoPet. Né? Para o mundo animal, também para as aves, nós temos aí a importância, né, das cores no tocante a elas. E você sabe que esse projeto, na ocasião, eu subjuguei uma equipe de uma grande, né, empresa com muitas granjas que tem trabalhos aviários enormes e consegui mandar para eles e a equipe técnica dessa empresa constatou que não havia nenhum precedente, nenhum estudo, uma comprovação, mas eles comprovaram uma coisa, porque era a Perdigão, na época que ela trouxe o Chester, que é aquele frango maior que importaram dos Estados Unidos, estamos falando de décadas atrás. E eles encontraram uma referência que realmente validou a importância da cor, porque quando eles trouxeram as primeiras matrizes desse frango maior, veio por avião, desembarcou, foi pro aviário e esse Chester não se alimentava. Passou um dia, os pintinhos de Chester não se alimentava, 2 dias, 5 dias, 10 dias. Nossa, não chegou nem a 10. Alguns dias depois daquele, né, atropelo todo, o que nós vamos fazer? Vamos perder milhares, né, de reprodutores, ou, né, dessa ave preciosa. Vieram até de avião, desembarcaram, foram para a granja e não comiam, não se alimentavam. E eles resolveram, pasmem, isso com bolinhas de isopor vermelhas colocadas no meio da ração. Então os pintinhos iam lá, né, bicando essa bolinha de isopor vermelha e começou a alimentar, começou a comer a ração. Aí eles viram, né, que a cor tem alguma reação para as aves, e foi onde o projeto então teve aceitação, mas aí nós estávamos numa alteração toda, né, da política dessa empresa, tudo mais, e acabei que não dei sequência ao projeto, como fiz outras de hidroponia também, para, né, os vegetais, criando realmente coisas bem novas nesse sentido, mas aí eu acabei indo realmente para a cromoterapia, nesse lado mais cuidar das pessoas. E agora eu resgato essa natureza que você vê há décadas venham trabalhando, a cromoterapia para o mundo pet, CromoPet. Então tá aí esse trabalho, esse site para você conhecer, está na internet, você vai lá, CromoPet, você vai ver já o que nós colocamos, e tem uma novidade para você maravilhosa, tem um curso em 3 aulas de CromoPet. Então você trabalha num pet shop, você tem o seu animal de estimação, quer aplicar cromoterapia nele, CromoPet. É o único curso de CromoPet desenvolvido dessa natureza, com a propriedade, utilização, maneira de se beneficiar, utilizar a cor na casa para o animal CromoPet. 3 aulas, um curso inédito, presencial aqui em São Paulo, no metrô, perto do metrô Santa Cruz, do Espaço Integração Ananda, e online também, simultaneamente, porque pela plataforma Zoom eu interajo com quem está na aula e com quem assiste de qualquer lugar do estado, do país e do mundo. Nos cursos de metafísica e cromoterapia, eu tenho pessoas do mundo todo, de acordo com o fuso, assistindo depois ou até na hora, interagindo com a gente. Então eu dou aula lá, por exemplo, às
às 4 horas, né? Às 2 horas, aliás, e o aluno da Alemanha lá já são 7 horas, então ele vai, boa noite, né? Aqui já é noite, né? Na Alemanha, pelo fuso já é 7 horas, então você tem a todo momento, em todo lugar você pode estar vendo essas aulas, não seja ao vivo, pode ver depois. Então, Cromopet é um curso em 3 aulas que vai acontecer agora em julho. A partir do dia 8 de julho, são 3 terças-feiras, um curso inédito. Para você que é terapeuta, para você que atua no mundo da terapia, da energética, desse campo vibracional, Cromopet é um excelente recurso porque atua nos nossos animais de estimação, nesse mundo animal. E uma energia preciosíssima, saudável, que você vai poder utilizar. Aprenda a usar a cromoterapia para os animais. Gato, cachorro e outros animais de estimação. A Cromopet, o benefício, como utilizar. Então você vai poder implantar isso num pet shop, você vai colocar isso em casa, onde eles ficam ali brigando pela ração, onde fica aquela agitação entre eles, você coloca uma lâmpada ali que vai amenizar aquele humor. Você vai colocar algo onde ele dorme, que seja uma cor que favoreça, que trate, que cuide. Cromopet é algo que vai fazer a diferença na sua relação maravilhosa com o seu animal de estimação. E tem uma questão também, que são as causas, a metafísica da saúde da família e do animal. Quando o animal adoece, existe uma relação metafísica, energética, vibracional, com a condição da casa, das pessoas e principalmente do seu dono. Porque existe essa interação entre o animal e quem a gente convive. Tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos nesse sentido, né? Você tem com os gatos a Mia Aurisa, que está aqui na Vibe Mundial, faz um trabalho muito bonito. Tem pessoas que trazem muitos conteúdos, né, sobre essa relação com o nosso animal de estimação, de amor, de carinho, de troca, que realmente vem a despertar afeto muito positivo. E mesmo, às vezes, a gente fala num nódulo mamário que a pessoa tem somatizada na sua mama, mulher, a gente fala adote um animal, que é uma forma de você abrir o carinho, manifestar a sua ternura, externar o seu amor, aquela relação gostosa, afetuosa que desenvolvendo. Então você desenvolve qualidades que na vida, nos relacionamentos, no dia a dia, às vezes não conseguimos colocar para fora. E essa relação com nossos animais cria isso. Então existe uma interação também, né, entre as pessoas da casa com os seus animais. A doença que o afeta também tem um padrão relacionado aos familiares, alguém da casa e principalmente o seu dono, que tem um padrão metafísico naquele sentido e ele vai apresentando, dado a energia do ambiente, mas também ao padrão metafísico. Então, metafísica da saúde, da família e dos animais. É um tema, uma aula de Cromopet, para a gente aprender, entender esse processo, como isso se passa, as doenças, que relação isso tem, as condições de alterações da saúde dos animais. São aqueles momentos de crise, aqueles momentos mais difíceis, onde nós estamos assim num padrão muito forte, numa condição energética, emocional gritante, bloqueada, desorganizada, e aí nós temos a somatização também nos animais. E aí entra naquela questão, né? Eles somatizam um padrão que é nosso. Como é que isso acontece, Val Capelli? Essa relação, né, por osmose do padrão, essa interação que ele tem com a gente, cria um elo. E esse elo acaba também comungando, compartilhando semelhante padrão. Porque é impressionante a característica, né, do dono e do animal de estimação, né, do seu cuidador e o seu animal. Então é uma coisa muito curiosa que quando a gente observa essa relação, né, o quanto simbiótica, o quanto parecida, semelhante ela é. Então existe esse universo todo de comungar o mesmo padrão nocivo. Isso se dá de alguma forma porque também ele tem comportamento parecido com o comportamento da família que desenvolve o padrão metafísico que somatiza a doença. Então é uma forma de compartilhar energia, gastar essa energia
porque existe um polo energético, quando um padrão emocional nocivo é gerado e reproduzido em comportamentos, ele cria um campo nocivo, uma nebulosa. E o animal de estimação também entra nessa nebulosa e acaba absorvendo um pouco, minimizando, reduzindo. E quando reduz, minimiza isso, ele tanto, escoa um pouco, como também comunga daquele padrão, porque não é que nós prejudicamos a ele, nós fazemos mal a ele, jamais, jamais. Ao contrário, é uma relação energética e de amor que ele também comunga desse padrão, também tem aquele gênio parecido, aquela condição semelhante e acaba absorvendo um pouco daquela energia que é nociva na gente. Ele também tem um pouco daquilo e acaba manifestando, minimizando essa questão. Depois eu tenho exemplos nesse sentido para a gente compartilhar num outro bloco que eu vou fazer sobre essa relação metafísica da saúde da família e do animal de estimação da casa. Então tá aí, fica o convite, acesse cromopet.com, tá? cromopet.com, Pet de animal, cromo de cromoterapia, cromopet.com. Você vai ter lá várias informações a respeito, vários conteúdos, alguns exemplos que você vai poder ter já um norte da importância, do benefício da cor, de como usar e, sobretudo, o curso que você pode fazer inédito em julho, a partir do dia 8 agora de 2025, Cromopet. Sensacional, experiência fantástica, que você assiste pela internet, você vai ter também pela rede, vai acompanhar isso, claro, na plataforma Zoom, essa questão toda pela internet, vinculado ao nosso espaço, ao nosso trabalho, Cromopet. E aqui eu compartilhando com você esses conteúdos, para você ter uma relação de amor, uma relação de amizade e de energias elevadas da cromoterapia, com as cores, luzes coloridas, como uma manifestação de carinho para o seu animal de estimação, Cromopet. Então fica aí, acesse, conheça e utilize a Cromopet para o seu animal de estimação.